Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma alegria muito grande estarmos aqui, vendo como também pensando ao longo do dia de ontem, durante o tempo que a gente preparou esse estudo, como o tempo ele passa, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos hoje finalizar, né, o estudo na Epístola de Tiago. Lembro quando começamos o primeiro capítulo e fomos percorrendo ao longo das últimas semanas os 5 capítulos da Epístola de Tiago até chegarmos hoje à finalização, né, de uma forma para a honra e glória do nosso Deus, finalizarmos hoje o estudo na Epístola de Tiago. Realmente é uma satisfação muito grande, uma sensação de gratidão a Deus por podermos durante todo esse tempo e hoje, né, também contando, podermos finalizar com, para a honra e glória do nosso Deus, essa epístola que tanto tem a nos ensinar, né? Tantas lições, tantas orientações da parte de Tiago para as nossas vidas. Muita coisa a gente pode aprofundar ainda mais, mas a ideia aqui é apresentarmos alguns desafios, algumas propostas, com base nos estudos, com base nas informações que nós vamos aqui descobrindo ao longo dos versos, ao longo do tempo em que nós estamos aqui observando os capítulos, os intervalos, as histórias e as orientações de Tiago. Você que está entrando conosco, que está participando, né, deste momento, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar a sua curtida, digamos assim, para que este vídeo tenha também, este estudo tenha também um alcance ainda maior para as demais pessoas que podem, porventura, participar desse tempo e desse momento junto com a gente, tá bom? Vamos ver quem já está aqui. Estamos com o Alain, boa noite. Rosemary, minha mãe, boa noite. Meu sogro Jaime, boa noite. Ana Maria, boa noite, querida irmã. Rosângela, boa noite também. Boa noite para o Isaac, está aí nos acompanhando também. Seja bem-vindo também a esse tempo de estudo. E ficamos felizes, né, de termos a companhia dos irmãos, das irmãs aqui conosco. Minha esposa também, boa noite, Aline. Que bom tê-los aqui com a gente, que bom termos essa presença querida dos irmãos aqui junto com a gente, podendo ter esse tempo gostoso, esse tempo precioso na presença do Senhor. Como estava falando, hoje é digamos, o último estudo, digamos assim, na Epístola de Tiago, e eu tenho certeza que também será igualmente muito bom, e também nós vamos logo no final do estudo, nós teremos algumas novidades aí para poder passar aos irmãos. A ideia não é acabar com os estudos de quarta-feira, tem sido um tempo precioso para estudarmos a palavra, para aprofundarmos na palavra de Deus, mas estaremos aí na próxima semana com novidades, tá bom? No final do estudo aí, os irmãos me cobrem que eu vou falar aos irmãos em primeira mão essas novidades. Tá bom? Nós temos aqui a Eunice, minha sogra, boa noite. A Fátima, isso aí, bora estudar o irmão Tiago. A Camila, boa noite. Que bom, irmãos, que bom tê-los aqui com a gente. A ideia é, durante esse período de quarentena, de isolamento social, né, termos esse período de quarta-feira para juntos estudarmos a palavra de Deus. Às vezes a gente sabe que temos compromissos, temos as nossas agendas, mas procure, né, meu irmão, minha irmã, você da Igreja Ebenezer, você que nos visita, você que está nos acompanhando sempre, de outras denominações, de outras igrejas. Toda quarta-feira, às 7h30, nós teremos esse tempo de estudo. Então, participe conosco, esteja conosco sempre. Será sempre uma alegria tê-la aqui com a gente, compartilhando esse tempo precioso junto com os irmãos.
Temos a irmã Cândida Farias, que bom, irmã, que está aqui conosco, boa noite. O Silas também, graça e paz, meu irmão, graça e paz, irmã Cândida, que bom tê-los aqui com a gente, que bom tê-los aqui participando com a gente, tá bom? Vamos então dar início a esse estudo. Gostaria de orar, gostaria de agradecer a Deus por esse momento e por essa oportunidade. Feche seus olhos neste momento, vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, te agradecer por este tempo, por este momento que estamos aqui reunidos, ó Deus, na tua presença, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, para juntos nos aprofundarmos, ó Deus amado, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor tem proposto em seu coração para com os nossos corações. Rogamos pelo teu Santo Espírito a nos iluminar, a nos capacitar, para fazermos deste tempo um tempo rico na tua presença, um tempo valioso na tua presença, para que assim também possamos cada vez mais aprender da tua palavra e apreender, Deus, dos conhecimentos da tua palavra, para que nossas vidas possam refletir cada dia mais para louvor e glória do teu santo e precioso nome. Esse é o desejo do nosso coração, que o teu Santo Espírito esteja a visitar a todos que nesse momento nos assistem e a trazer convicção em todos os nossos corações, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Assim é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos então dar início a esse período aqui. Nós vamos hoje falar sobre a eficácia da oração, né, muito baseado no texto ali no finalzinho do verso 16 do capítulo 5, né, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Muitas vezes a gente entende essa oração e acaba entendendo essa frase de uma maneira meio incompleta. Não, porque muito pode, Deus pode todas as coisas, Deus vai trazer, Deus vai responder a minha oração, porque muito pode. A gente acaba usando isso até mesmo como um mantra, às vezes, em nossas orações, e a gente vai ver um pouco o entendimento um pouco do entendimento dessa afirmação, dessa frase, né? Um pouco desse contexto dessa frase. Não posso me esquecer, temos aqui a Edna também, presente. Boa noite, minha irmã, Lorena, Jair Romagnoli. Que bom, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, tá? Então, deixem a Bíblia aberta aí nesse intervalo, né? Capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versos 13 a 20. A ideia é nós observarmos aí um pouco sobre esse tema, sobre essa eficácia da oração, o que isso está querendo ser dito. Um pouquinho, a gente vai passear, fazer um panorama sobre os versos 13 até o verso 20, tá? A ideia hoje é fazermos esse panorama, falarmos um pouquinho de alguns assuntos que nós encontramos nesse trecho também, até mesmo um pouco polêmicos, para podermos também esclarecermos algumas coisas também nesse sentido, e finalizarmos aí esse estudo e depois trazermos as novidades para as próximas semanas. Bom, vamos lá. O nosso trecho hoje vai ser Tiago de 5, 13 ao 20. Nesse intervalo, meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez essa contagem, nós confirmamos, ele menciona 7 vezes sobre oração, tá? Essa carta de Tiago, ela é prática, como a gente observa no capítulo 1, ela começa e ela termina com oração. A oração, ela faz parte, né, da vida do cristão, ela faz parte, deve fazer parte da nossa rotina. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, sobre os desafios para a igreja nos dias de hoje, fazendo um comparativo com a igreja da Coreia do Sul, né, com aquele vídeo do Hernandes Dias Lopes, falando um pouco sobre a realidade na Coreia do Sul, e aí ele fala, não, a Coreia do Sul é uma igreja, vocês são orientais, vocês têm uma disciplina diferenciada, e aí os nativos de lá falaram para ele, não, a questão é colocarmos Deus como prioridade, e até mesmo a gente faz muito disso, né, quando a gente coloca uma prioridade em nossas vidas, não tem sábado, não tem madrugada, não tem horário.
Quando nós realmente colocamos algo como prioridade, aquilo ultrapassa os limites dos horários, dos lugares, porque é prioridade em nossas vidas. Então, precisamos olhar a questão da oração nessa perspectiva, né? E Tiago traz vários conceitos sobre a oração e termina, né, esse estudo, esse capítulo 5 e, por consequência, essa carta com oração. E a gente vai destacar aqui neste estudo estes pontos aí, meus irmãos. Nós vamos falar sobre a oração por aqueles que sofrem, nós vamos falar sobre a oração pelos enfermos, nós vamos falar também sobre crer na eficácia da oração, que está também envolvendo hoje esse estudo, né? Nós vamos falar também sobre o esforço pela restauração daqueles que estão desviados, falar um pouquinho sobre o que vem a ser um pouco disso, e também falarmos sobre a unção com óleo, que está aí no verso 14 do capítulo 5. Tá? O que isso está querendo ser dito, né? Também queremos, de uma certa forma, esclarecer isso aos irmãos, não nos aprofundar muito, mas dar um gostinho, né, digamos assim, e trazer uma noção de esclarecimento sobre isso, tá? A pergunta que gira em torno deste trecho, em torno dessa situação hoje é como usar a eficácia da oração. Então, meus irmãos, como nós podemos compreender a eficácia da oração? Espero que ao final desse estudo nós tenhamos um norte com relação a essa pergunta. Amém? Prosseguindo aqui, meus queridos, nós vamos para o primeiro, então, aqui, que diz respeito a orar pelos que sofrem, né? Nós destacamos aqui, nesse momento, no orar pelos que sofrem, 3 verdades fundamentais. A primeira delas é que, em meio aos problemas, nós não devemos murmurar, mas orar. Então, a gente vê aqui, por exemplo, Tiago falando no verso 13: entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Não está dizendo aqui que ele murmure, que ele fale, não, ora. Então, os problemas estão difíceis, as provações estão, de uma certa forma, complicadas a nossa vida, estão querendo nos fazer parar, estão querendo nos fazer olhar para trás. Nós devemos orar, nós devemos clamar ao nome de Jesus, né? Acho que foi até nesse último culto, foi cantado, né? Não sei se foi essa música, e clamamos o nome de Jesus, né? E clamamos o nome de Jesus. E muitas coisas querem nos fazer olhar para trás, querem nos fazer voltar para trás, né? Então nós precisamos manter os nossos olhos fitos em nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E então as provações, como a gente já falou em alguns dos estudos, né? Elas são oportunidades, nós devemos encará-las como oportunidades para nós sermos trabalhados por Deus, para sermos homens e mulheres melhores de acordo com a vontade de Deus. Então é de suma importância isso, meus irmãos. Muitas vezes nós nos lidamos com as circunstâncias adversas de forma a murmurar, de forma a querer entender o porquê. E para quem viu na semana passada, a gente falou um pouquinho apenas aqui da história de Jó. Se a gente ler o livro de Jó, meus irmãos, a gente vai deixar de ficar perguntando porquês para Deus. A gente vai entender que Deus é soberano e Ele atua em nossas vidas de uma forma soberana. Então devemos nos deixar, né? Deixar com que Deus tenha ação completa em nossos corações. O sofrimento aí, nesse sentido, tem relação com as circunstâncias adversas, né? No verso 13 aqui, e também no verso 9 aqui, como a gente viu até um pouco antes, no capítulo 5, né? Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas, né? Também tem relação nesse sentido, de não se queixar, né? Se está sofrendo, por exemplo, olhando aqui o capítulo 5, ele é todo bem relacionado, digamos assim, ele possui relações muito boas entre si, olhando no começo do capítulo 5, com as denúncias contra os ricos, contra a opressão, contra a exploração, aí vem esse texto no verso 9, não se queixando uns dos outros,
ou não se queixando uns para os outros, nesse sentido, para não serem julgados. Tem esse sentido de saber esperar, né, falando um pouco sobre a paciência, que nós falamos na semana passada, e também essa questão do não se queixar também tem relação com esse sentido. Está sofrendo? Não se queixe. Ore. Coloque diante de Deus a sua situação. Coloque diante do Pai o seu sofrimento, esse problema que está acontecendo. E Deus irá tratar da maneira que for da sua vontade, da maneira que for do querer dele. Mas ele não deixará de escutar as nossas orações. Né, a Lorena está dizendo, foi essa mesmo. Né, a música ela começa, né, no sentido de, muitas vezes nós queremos olhar para trás, muitas vezes nós queremos olhar para trás nesse sentido de olhar para o nosso passado, de olhar para aquilo que de repente nós achávamos que era bom, como o povo de Israel quando foi liberto do Egito. Eles reclamavam com Moisés, lá no Egito que era bom, lá no Egito que era bom, que a gente tinha isso, que a gente tinha aquilo. Só que lá no Egito eles poderiam ter essa situação, mas eles eram escravos, e agora eles estavam indo rumo a uma nova terra, a um novo momento de suas vidas, a terra prometida por Deus. E então, às vezes, a gente é levado pelas tentações e pelas circunstâncias a querer olhar para trás, a querer olhar para as circunstâncias, a querer olhar para as dificuldades. E a gente precisa, então, no momento da dificuldade, realmente orar. Orar por sabedoria, como está aí no capítulo 1, verso 5 de Tiago. Né? Peça a Deus, que Deus dá sabedoria aos seus filhos, às suas filhas. Então, a gente já falou muito, e Tiago, a gente é considerado por muitos autores o livro de Provérbios do Novo Testamento, por várias dicas, por várias informações que nos traz. Então, e o tema da sabedoria, ela é muito difundida ao longo da epístola de Tiago. A gente nota vários traços e muitas aplicações com relação à correta noção da sabedoria bíblica, da sabedoria que consta no livro de Provérbios, da sabedoria de Salomão. E a gente vai falar um pouquinho mais ao final sobre essa sabedoria. Então, no meio das situações, às vezes não sei para onde ir, peça a Deus sabedoria, peça a Deus direcionamento, Deus vai nos mostrar, Deus vai nos trazer esse direcionamento. Deus muda as circunstâncias pela oração. Né? Então, aqui nesse sentido, às vezes a gente pensa assim, não é que de repente Deus vai mudar porque eu estou orando, às vezes as circunstâncias vão mudar pela oração, ou às vezes o que vai mudar pela oração não é a circunstância, mas é a minha vida, é o meu coração. Então algo vai mudar. Quando eu oro, quando eu tenho uma rotina de oração, algo mudará. Ou as circunstâncias mudarão, ou a minha vida mudará. Nós temos o texto aqui, no caso, um exemplo de 2 Coríntios, né? Oramos para que mude as circunstâncias, mas em Deus suportamos as circunstâncias. Esse texto de 2 Coríntios é aquele texto do espinho na carne, em que Paulo aqui menciona, né? Só trazendo aqui o verso 10 desse capítulo 12, Paulo fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Então é nesse sentido, meus irmãos, nos momentos das fraquezas, nós recorremos a Deus e nós somos fortalecidos no Senhor. Quem nunca ouviu essa frase aqui, ó? Vamos ver se ela carrega aqui. Opa, já saiu. Essa frase aqui é bem conhecida. Aqui. Às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Eu já ouvi muito essa frase de uma outra maneira. Se Deus ainda não mudou as circunstâncias que estão ao meu redor, é porque eu preciso mudar o meu coração. Tá? Então, dentro desse segundo ponto, tá? Nessa situação de orar pelos que sofrem, então, às vezes, o sofrimento não vai embora de imediato. Às vezes ele vai demorar, às vezes ele nem vai embora. Né? Não querendo trazer uma mensagem, não é porque é minha oração, porque Deus não tem capacidade para isso.
é porque exatamente existe esse propósito. Ou as circunstâncias mudam, ou eu preciso mudar. Eu preciso compreender, observando e pedindo a Deus sabedoria, para eu ter o discernimento do que está acontecendo e aí então eu seguir em frente com a minha vida. E o terceiro ponto, que diz assim, aí no caso, no próprio verso 13, ele reflete isso. Temos pessoas felizes e chorando ao mesmo tempo na igreja. Então, entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Nós temos horas de sofrimento e temos horas de alegria. Nós devemos entender e compreender. Nem sempre nossa vida é apenas sofrimento. Às vezes, por muitas vezes até, né, pela graça de Deus, nós temos momentos também de alegria, momentos em que Deus responde às nossas orações de uma maneira muito peculiar, muito especial. Parece assim que ele veio e ouviu assim aquela oração mais íntima. E eu tenho certeza que se eu perguntar aos irmãos aqui, às irmãs aqui, cada um dos irmãos e irmãs vão ter uma história, um testemunho de um caso específico, falando, não, eu orei a Deus especificamente sobre isso, rogando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e ele respondeu dessa maneira. E teve orações que nós fizemos que Deus não respondeu, mas trouxe algum tipo de mudança, trouxe algum tipo de situação na minha vida, na vida daquela situação na situação pela qual eu estava orando. Então nós devemos entender que nós temos horas de sofrimento e de alegria, nós devemos ter também gentileza, né, sensibilidade, nós vamos ter pessoas no nosso convívio que estão passando por momentos bons, pessoas do nosso convívio que estão passando por momentos ruins, e nós precisamos ter essa sensibilidade, né, pelo Espírito Santo, para entendermos o contexto de cada uma delas, e alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós temos o texto aqui também, né, nós devemos aprender a cantar também no sofrimento, e é algo muito difícil. Né, como cantar no sofrimento? Até o povo de Israel, né, temos um salmo, se não me engano, o salmo 76, que fala, não, nós estamos, é um salmo que foi feito lá no exílio, e o povo não queria cantar, né, os babilônios queriam que o povo de Israel cantasse, e eles, mas cantar para quê? Estou longe da minha terra, estou longe de Deus, né, e nós vamos percebendo que Deus ele não se situa em determinadas situações e lugares, mas ele está próximo de nós hoje em Cristo Jesus. Então nós, mesmo no momento difícil, nós somos levados a entoar, nós somos levados a também nos alegrar, né, mesmo em circunstâncias difíceis. Né? Temos o exemplo de Paulo, né, o exemplo de Paulo e Silas em Atos 17. Né? Eles foram presos injustamente, sofreram chibatadas, foram presos no lugar mais escuro da prisão. Paulo foi preso várias vezes, morreu, né, de forma, morreu martirizado. Então, assim, mas só que ele sempre tem uma palavra de alegria, né, de alegrai-vos, né, como fala no texto de Filipenses, quando Paulo fala para nos alegrar, e ele escrevendo dentro de uma prisão. Então, nós devemos nos alegrar. E esse texto de Jó, porém ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite? Né, a noite aqui vem nesse sentido, na noite escura Deus traz. Né, e nós temos vários salmos, né, feitos por Davi naquele momento, sofrendo perseguição de Saul, e muitos dos salmos de Davi foram compostos, né, foram feitos sob inspiração divina nesses momentos de perseguição. Então nós devemos sempre rogar ao Senhor nesse sentido também. Seguindo aqui, meus irmãos, nós vamos para o segundo, que é orar pelos enfermos. Nós vamos começar aqui o verso 14, tá? Tiago nos mostra as atitudes aqui do enfermo, né, a atitude dos presbíteros e a atitude dos irmãos, que eu quero aqui destacar. Então, nós temos o verso 14, né, nós temos aqui o verso 15 e o verso 16, né, para mostrar o exemplo, aqui nesse caso, de um personagem da Bíblia muito conhecido, né, muito interessante, que a gente vai ver já já. Nós vamos aqui também, aqui por exemplo, né, foi uma foto que nós tiramos, que nós não, né, que eu peguei na internet, de ações que foram feitas por igrejas,
né, visitando os enfermos, visitando os doentes, né, e a gente vê aí, brincadeiras à parte, né, o irmãozinho sentado ali, não, né, eu peguei essa foto na internet, mas você vê que esse irmãozinho sofre bastante, coitado, né, camisa do Flamengo ali, vestindo essa camisa do Flamengo, meu Deus, né, deve ser difícil a vida desse irmão, né. Brincadeiras à parte, tá? Só um exemplo para ilustrar esse momento aí, um exemplo, né, para mostrar essa questão aí da oração pelos enfermos, né? Nós temos aí a atitude do enfermo, e nesse contexto, meus irmãos, esse enfermo pode ser também, algumas traduções colocam como doente, uma pessoa que também pode estar não só apenas com uma doença no sentido físico, mas também uma pessoa que também esteja fraca na fé, né, também pode fazer alusão a isso, tá? O contexto aqui pode ser um contexto de uma doença provocada por um comportamento pecaminoso. Então a pessoa está em pecado, né? Mas não significa, meus irmãos, que as enfermidades e as doenças sejam oriundas apenas do pecado, sejam oriundas apenas de um comportamento pecaminoso. Isso eu quero deixar aqui bastante transparente com os irmãos, né? Às vezes a gente pensa que a pessoa está com aquela doença, e olha só, puxa, né? A gente está tendo o mesmo comportamento dos fariseus lá no passado com os leprosos, com as pessoas que na época a lepra era considerada uma doença da alma. A alma estava tão doente que explodia pela pele, né? Tamanha a marginalização dos doentes nessa época no sentido religioso. E muitas vezes a gente traz esse tipo de cultura, né, de doença estar associada a problemas pecaminosos. Mas o contexto aqui vem um pouco nesse sentido, tá? Mas no sentido aqui do enfermo há uma atitude, né? Quando, geralmente, essa questão de se visitar os enfermos para a oração, geralmente é a iniciativa, a atitude é do enfermo, do doente, que pede para que a liderança, que os presbíteros é a liderança da igreja, aqueles que administram a igreja, aqueles que foram ordenados para isso, para que eles possam estar lá em visita a essa pessoa, para fortalecê-la, para orar por ela, né? E essa oração feita com fé trará cura, tanto no sentido da cura física, né? Pode ser que isso aconteça, mas também no sentido da cura, como aí a gente vê muito mais sentido também nessa pessoa estar mais fraca na fé. Ela será curada, ela será restabelecida, ela será fortalecida para seguir em frente, para permanecer nos caminhos do Senhor. Né? Então, aqui vem no sentido de pedir ajuda, de chamar a liderança, vem também no sentido de confessar pecados. Essa prática é cada vez mais rara, irmãos. E isso a gente precisa cada vez mais rogar ao Senhor por sabedoria, para reconhecer os momentos em que a gente precisa confessar a nossa fraqueza diante de algumas circunstâncias. Procurar, então, pessoas, né, da liderança, procurar os pastores, procurar as lideranças dentro dos ministérios, né, e abrir o coração, porque está em risco aqui a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus. Eu preciso, às vezes, a batalha está muito difícil de ser feita sozinho, ser feita de forma solitária. E a vida cristã, ela não é para ser vivida solitariamente, né, individualmente. Ela é para ser vivida em comunidade, em comunhão uns para com os outros. Então, aqui também não deixa de ser um traço da comunhão, da restauração das pessoas umas com as outras. Vemos também aqui a atitude dos presbíteros, né, que é a liderança, uma oração com imposição de mãos, ou seja, uma oração feita com autoridade. A imposição de mãos, ela vem nesse sentido também de consagração para um determinado fim, nós vamos falar um pouco sobre isso. E também a questão da unção com óleo, né, como ele fala aqui no verso 14, e unjam com óleo em nome do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre unção com óleo daqui a pouco. E a atitude dos irmãos, né, meus irmãos? Essa questão da confissão, né, nós temos dentro da psicologia, dentro do aconselhamento, isso é terapêutico, né, faz bem para a nossa alma, né, colocarmos para fora o que está acontecendo aqui dentro do meu coração, mas colocarmos para fora, em primeiro lugar, diante de Deus, né, em oração, e também podemos fazer isso em comunhão com os irmãos, com pessoas como a que a gente está vendo aqui dentro desse verso, procurando pessoas da liderança, pessoas que possuem uma fé, né,
um testemunho de fé, né, uma experiência de fé, porque às vezes a gente abre o nosso coração já lá nas redes sociais. Abre lá o Facebook, o Instagram, tal pessoa está se sentindo para baixo. Como assim, irmãos? Eu estou abrindo o meu coração, a minha situação. Não é que eu não devo me sentir, às vezes, me sinto para baixo, me sinto triste. Eu vou me sentir. Mas eu preciso compartilhar isso com alguém que testemunha da fé em Cristo. Alguém que fale de Jesus, alguém que verdadeiramente professa a mesma fé que eu. Porque se eu falo uma situação dessa para uma pessoa que não conhece Jesus, eu falo, então vamos para um bar, vamos encher a cara, vamos para uma balada, vamos, cara, né, chuta o balde, né, chuta o balde, não leva desaforo para casa, conselhos mundanos, né, e muitas vezes nós nos abrimos para as pessoas erradas. Precisamos ter cuidado com relação a isso. A confissão, ela é uma terapia divina, mas deve ser feita com pessoas que compartilham da mesma fé, pessoas dignas da confiança, pessoas que procuram viver a palavra de Deus. Não é que essas pessoas sejam melhores umas que as outras, mas elas poderão auxiliar nos conselhos baseado na palavra de Deus. E é Deus que vai ministrar aqui, é Deus que vai dar toda a ação nesse sentido. É a confissão, o perdão e a reconciliação. A mágoa, adoece e a confissão cura. Muito cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado com essa postura de nós, às vezes, abrirmos o nosso coração já nas redes sociais, de falarmos com qualquer um como nós estamos no sentido, né? Guarde o coração, guarde seus sentimentos e abra seus corações e sentimentos. Eu estimulo mesmo, meus irmãos, que aqui nós falamos que nós somos família Ebenezer. Família é um lugar onde nós confessamos uns aos outros, é onde nós discutimos uns com os outros, mas não deixamos de nos amar uns aos outros. Isso precisa ser vivido, isso é comunhão na prática. Comunhão não é só dar um abraço nas costas, comunhão não é só o café no salão da igreja. Comunhão é viver juntos o dia a dia. Comunhão é compartilhar a vida, o dia a dia, os desafios, os problemas uns com os outros, e às vezes a gente não tem como ajudar, mas nós vamos estar ali presentes no momento da dificuldade das pessoas. E nós não vamos levar em consideração esse momento de fragilidade dessa pessoa como um momento de julgamento, mas é um momento de apoio, é um momento de estarmos juntos. E nós precisamos cada vez mais praticar isso, e isso é, graças a Deus, né? Aqui na Ebenezer nós vemos isso de uma maneira muito profunda, essa comunhão, esse trato, essa ajuda mútua. E isso precisa cada vez mais ser conhecido, né, para toda a nossa região ali como igreja, aqui pelas redes sociais, né, mostrando cada vez mais que temos sim muito amor para dar, que é o amor de Cristo Jesus. Seguindo aqui, meus irmãos, vamos falar agora da eficácia da oração. Aí sim, nós vamos falar sobre o personagem que é mencionado aqui no verso 17 do capítulo 5, o exemplo de Elias, né, aí que nós temos um retrato, né, mostrando um momento de fraqueza de Elias. Nós vemos ali no discurso da história de Elias, em que ele foi confrontado por Jezabel, foi ameaçado de morte por Jezabel, que era esposa do rei, por causa da sua fé no Senhor. E Elias se esconde, foge, vive numa caverna e pede para Deus para que sua vida fosse tirada até. E aí nós vemos Deus trazendo sustento, né, na vida de Elias, mostrando para ele, olha, você não está sozinho. Você não está sozinho. Existem outros justos, existem outras pessoas, e você precisa seguir em frente, para que essas pessoas também possam seguir em frente, né? E minha mensagem, então assim, Elias se fortaleceu e seguiu em frente, mas ele era homem como nós, então a gente vê aqui no verso 17, Elias era humano como nós, era um ser humano como eu, como você, passível de todas as dificuldades e de todas as pressões como eu e você. Você já foi ameaçado de morte? Já foi ameaçado de que por causa da sua fé em Jesus você iria morrer? Imagina se isso acontece comigo, com você. Que tipo de atitude nós vamos ver? Falar, se você continuar indo na igreja lá, cara, fique esperto. Fique esperto que não sei não se você vai continuar vivendo.
Pode ser que alguém chegue em você e faça alguma coisa. E aí? Já parou para pensar nisso? Foi o que aconteceu com Elias. O que Elias fez? Ó, foi para a caverna. Então ele passou por problemas assim como eu e você. Só que ele não desistiu. Ele se enfraqueceu, ele se fragilizou, mas o Senhor o ergueu, o Senhor o fortaleceu e ele seguiu em frente para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos esse exemplo, né, de Elias, embora sujeito a fraquezas, ele teve eficácia em sua oração. Por que Elias teve eficácia em sua oração? E nós vamos ver esse exemplo. Hernandes Dias Lopes nos traz essa frase: o poder da oração é o maior poder no mundo. A história mostra o progresso da humanidade, através do poder do braço, poder do cavalo, da dinamite, da bomba atômica. Mas o maior poder é o poder de Deus, que se manifesta através da oração dos justos. Contra a oração, né? Não a oração em si, mas o nosso Deus, o objeto da nossa oração, não há nada nesse mundo que pode impedir. E nós temos algumas considerações aqui sobre Elias, que nos é apresentada aqui, dando ênfase sobre a questão da eficácia na oração, ao qual nós estamos falando. Elias, ele era humano como nós. Ele orou fundamentado na promessa de Deus em sua palavra. Nós vemos que, durante o discurso da história de Elias, que Deus prometeu a ele que iria chover. Deus havia falado no coração de Elias que iria chover. Mas Deus também, da mesma forma, o orientou para que ele orasse para que não chovesse. Ele orou mediante a promessa de Deus. Nossas orações devem estar pautadas mediante a promessa de Deus em sua palavra. Ah, eu vou esperar Deus falar ao meu coração, meu irmão, abra a Bíblia e comece a ler. Deus vai começar a falar através da Bíblia. E é isso que nós falamos ali anteriormente. Muitas vezes as circunstâncias diante de nós não mudam com as nossas orações. Então a gente precisa olhar para o nosso coração. Precisamos olhar se nossas motivações com relação à oração estão de acordo com a palavra de Deus e suas promessas. Uma outra dica que nós vemos através de Elias é a persistência. Elias orou fervorosamente em algumas versões, né, como a gente vê no verso 17, trazendo aqui, fazendo alusão ao texto de 1 Tessalonicenses, né, que nós falamos no nosso último encontro de oração, 5:17. Orai sem cessar. Em algumas versões diz orai continuamente. Como está, né, o ritmo das nossas orações. E orou com intensidade. Nós vemos que esse fervorosamente também diz respeito que Elias colocou o seu coração na oração. Ele colocou a vida dele em oração. Ele moveu, né, no sentido, ele não trazia a oração como algo apenas automático, como algo a ser, como uma agenda a ser feita ao longo do dia, a minha agenda particular. Mas era um momento ao qual ele derramava o seu coração diante de Deus, onde ele apresentava o seu coração diante de Deus. E foi, né, que a gente vê aí, coincidentemente, que as orações de Elias foram plenamente respondidas. Mas Elias seguiu essa tríade, né, que a gente tem aqui, essas três considerações. Elias orou fundamentado na promessa de Deus em sua palavra. Ele orou com persistência, ele orou com intensidade. Né? Então fica a lição para as nossas vidas também nesse sentido, né, com essas três lições sobre a vida de Elias para as nossas vidas. Seguindo aqui, meus irmãos, também há um momento em que, no verso 19, né, falando sobre a restauração dos desviados. Né? Nós temos um texto de Hebreus 2:1 que diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É um texto importante para a nossa atenção aí. Né? Para aquele que diz estar em pé, cuidado, olhe para que não caia. Temos também esse texto na palavra de Deus. Existe, logicamente, uma responsabilidade daqueles que se desviam. O desviado é aquele que conhece a Cristo Jesus, que vive no caminho do Senhor, mas passa um momento, ele para. E vive como se
aquilo tudo que ele experimentou, tudo aquilo que ele viveu não fizesse mais sentido. Então existe, logicamente, uma responsabilidade daquele que se desvia, no sentido, olha, se continuar assim, ele vai prestar contas a Deus. Mas, infelizmente, a gente fica apenas, muitas igrejas, muitas pessoas, ao notarem um afastamento dos irmãos e irmãs da igreja, ficam somente nesse polo. Ele que vai se acertar com Deus, a igreja está aqui e tal, e não se sente corresponsável. Mas há também um dever da igreja em se esforçar para tentar trazer os desviados para que sejam restaurados. Né? A restauração, ela vem do Senhor, ela não sou eu, não é você que vai fazer a restauração, mas nós devemos propiciar, criar o ambiente para que isso aconteça, né? Mantendo-nos presentes na vida dessas pessoas, né? Sempre juntos na vida dessas pessoas. Aí nós temos essa frase, essa citação, e eu achei assim muito pertinente para a importância na relação com o trato com essas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E fica como alerta para mim e para você durante esse período de pandemia. Diz assim: em geral, as pessoas correm com todas as forças quando há um risco de morte. Não é verdade? Em um pronto-socorro, todos agem com rapidez e sensatez quando o acidentado grave é trazido. Todo o resto é deixado em segundo plano. Tinha uma vez eu estava lá doente, com uma cólica renal, demorou o maior tempo para eu ser atendido. Por quê? Porque chegou um paciente no meu lugar, depois de mim, mas chegou e foi atendido antes porque esse paciente estava com um ataque cardíaco. Ele precisava ser atendido urgente. O meu não era tão urgente, apesar da minha dor. Mas ele precisava ser atendido naquele momento. Todo o resto é deixado em segundo plano. Quanto mais nós cristãos temos de estar mobilizados, deixando todo o resto em segundo plano quando está em jogo a vida eterna de uma pessoa, talvez de alguém a que estamos afeiçoados de forma natural humana. Quando alguém deixa um acidentado grave e abandonado na rua, poderá eventualmente ser levado ao tribunal por omissão de socorro. Existe essa lei da omissão de socorro. Se nós presenciamos uma situação e nós não fazemos nada, podemos ser processados por omissão de socorro diante do direito brasileiro. Quando não nos deixamos levar por Nosso Senhor a um serviço desses, de resgatar as almas das pessoas, essa atitude um dia se transformará em acusação perante o tribunal eterno. Então, meus irmãos, essa citação, eu achei ela muito pertinente para essa situação que Tiago aqui nos mostra, né, nos versos 19 e 20. Precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis às pessoas que estão a questão da nossa sensibilidade, da nossa situação frente às pessoas que estão ao nosso derredor. Nessa situação de pandemia, nesse momento de isolamento social, nesse tempo de isolamento social, meus irmãos, não vamos nos isolar por completo das pessoas. Vamos estar presentes, vamos nos fazer presentes junto com essas pessoas que estão, de repente, mais afastadas. Você, meu irmão, minha irmã, eu te desafio, né? Você que hoje nos assiste, que nos acompanha, pegue uma pessoa que, de repente, você não está com saudades de ver, não vê há algum tempo, e faça um desafio a você mesmo de estar próximo dessa pessoa. Mas não vai no sentido de visitar essa pessoa e começar, por que você não está fazendo isso? Por que você não está na igreja? Por que você não está vendo a live aqui de quarta? Porque não, chega junto de estar, e aí, estava com saudade de você, queria saber como é que você está, como é que estão as coisas, como é que estão as dificuldades. Se aproxima dessas pessoas. E nessa aproximação, o coração começa a abrir, as coisas começam a acontecer, você começa a visualizar. E aí, a graça e o amor do Espírito Santo de Deus vão sendo ministrados e Deus faz a obra. Mas nós nos mostramos presentes. Então, cuidado, meus irmãos. Sejamos sensíveis com isso, em nome de Jesus. E aqui a questão da unção com óleo. Já partindo para os finalmente, nós temos aí uma coisa que nós queríamos aproveitar, né, neste momento, né, para dizer um pouco sobre isso.
até conversei com o pastor Valdir, então o que eu estou falando aqui está em perfeita sintonia com o que nós, como Igreja Ebenezer, entendemos, né, sobre esta prática da unção com óleo, né. A unção com óleo, ela não se confunde com a extrema unção da Igreja Romana, né. A Igreja Romana, ela coloca a unção com a extrema unção até como um sacramento, né, antes como um preparativo para a pessoa que está prestes a morrer. Ela é usada como um sacramento, a extrema unção, né. Foi atualizada hoje para a, com relação a óleo de cura, algo nesse sentido, tá? Mas ela tem essa situação, essa praticidade, e nós não usamos, né, para esse tipo de fim, né? Não tem como preparar-nos para a morte termos o nosso coração em Cristo, né? Quando o bandido do lado de Jesus na cruz lá falou, Senhor, lembra de mim. Então Jesus falou, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não teve óleo, não teve nada ali, né? Teve um coração arrependido. Uma questão também sobre a unção com óleo, ela não é uma prática mística. Então não há um poder, né, sobrenatural, que se não tiver o óleo, o poder não vai acontecer, né? Nós brasileiros temos essa cultura mística, né, de vermos uma manifestação diferente, porque se tiver com óleo vai ser desse jeito, se não tiver vai ser de um jeito pior. Cuidado, cuidado com essas práticas, né, de nós fazermos cultos públicos usando óleo, né. Nós vemos aqui no capítulo 5, no verso 14, o contexto aqui do uso do óleo, né, da unção com óleo, está no contexto da casa, no contexto de ungir, né, no contexto de representar, né, algo, uma ação de Deus na vida da pessoa, mas não tem um poder no óleo, não há um poder sobrenatural nisso, né? Todo poder, toda autoridade, ela vem de Deus. E como a gente vê aí, não praticada também em cultos públicos. Então, muitos cultos existem esse aí para uma forma de demonstrar, né, uma autoridade maior. Cuidado, cuidado com esses movimentos, porque são movimentos que nos confundem sobre o que verdadeiramente é ou não poderoso, o que verdadeiramente é ou não importante sobre a prática da oração, sobre a nossa motivação na oração. Nós temos também, era muito usado, né, a unção com óleo na questão da consagração, né, no sentido também, a pessoa era ungida, né, como o rei Davi, né, foi ungido por Israel, por Samuel, né, com óleo, certo? E foi ungido por Samuel com óleo. Nós temos o entendimento de que essa oração, de que essa unção com óleo para a consagração, né, para a santificação, ela foi substituída pela imposição de mãos, né? Então, assim, essa questão de consagrar, né? Então, assim, eu tenho um carro novo, né? Então meu pastor vai lá para consagrar o carro, né? Consagrar o carro para mim, para ele, né? Para tudo correr bem. Ah, eu comprei uma casa, vai lá na minha casa ungir com óleo. Nós não temos fundamento bíblico para isso, né? Nossa casa, nossos bens, aquilo que temos será consagrado de acordo com o nosso uso, com a motivação do nosso coração para a glória e honra do nosso Deus. Não adianta eu consagrar lá, não vai ter proteção nenhuma se eu usar para fins egoístas, se eu usar para fins que visam os meus interesses e não a glória de Deus. Então nós temos a questão da consagração, ela foi substituída também pela imposição de mãos. Nós temos um exemplo aqui da questão da imposição de mãos, até para a nossa, quando nós somos ordenados, né, os presbíteros, os diáconos, os pastores, quando eles são ordenados, eles não há uma unção com óleo para eles simplesmente, deixa eu voltar aqui, eles são, aí nesse caso eles são, feita a imposição de mãos pelas autoridades. Essa foto, inclusive, foi da minha ordenação, né, no final do ano passado, um momento ao qual me recordo sempre com um carinho, com uma satisfação enorme, né, mas no momento em que eu fui ordenado pastor, as pessoas não vieram com óleo, eles vieram e impuseram as mãos sobre a minha vida.
né? Quando os diáconos, quando os presbíteros da nossa igreja são ordenados pela primeira vez, eles também recebem uma oração de imposição de mãos. Também já não faz mais sentido o uso do óleo, né, nos dias de hoje. Seguindo aqui, meus irmãos. Então, a questão da unção com óleo, ela é legítima no seio da igreja, mas desde que usada biblicamente. Nós temos aqui as instruções. A instrução é qual? Aqui, Tiago 5,14. Os enfermos, nas casas, usado como um símbolo da ação de Deus. Às vezes Jesus, para curar as pessoas, ele usava a terra, usava a saliva, né, para curar. Então são símbolos da manifestação da graça de Deus. Né? A unção com óleo, ela não é um sacramento. Os nossos sacramentos são o batismo e a Santa Ceia. Né? São meios da graça de Deus, né, constantes sobre a sua igreja. Mas a unção com óleo não. Mas ela vem nesse sentido. Ela traz esse sentido de simbolizar, né, uma ação específica de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado em não confundir essa situação. E aí nós temos essa frase do Hernandes Dias Lopes, que diz que quem levanta o enfermo aqui, né, no contexto do verso 14, não é o óleo, é o Senhor. O óleo é apenas um símbolo da ação de Deus. Amém, meus irmãos? Se tiverem mais dúvidas, se tiverem mais questionamentos, falar sobre um tema como esse apenas um momento, às vezes pode ficar, o entendimento pode ser um pouco mais difícil, mas a gente está à disposição para conversar um pouco mais sobre essa situação, se assim for necessário. Meus irmãos, terminando então esse tempo e esses estudos aqui na Epístola de Tiago, nós temos algumas lições importantes para as nossas vidas. Nós temos a frase de Hernandes Dias Lopes aqui, trazendo uma aplicação, né, sobre a questão da eficácia da oração, e que resume, digamos assim, ela nos traz de uma forma muito, muito boa, muito positiva, dizendo que Tiago, nesse parágrafo, deu a sua última instrução. Oração pelos que sofrem, pelos enfermos, e cuidado e restauração para os que se desviam. Nosso coração deve estar cheio de compaixão pelos que sofrem, pelos enfermos e pelos que se desviam, para que nossas orações possam subir ao trono da graça em favor deles. Por fim, Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. E é o que mais se aproxima, segundo também os comentaristas, né, dessa epístola, o que mais se aproxima do Sermão do Monte de Jesus, com as instruções ao povo de Deus. São várias as instruções. Né? Entre elas, eu destaco aqui, meus irmãos, a questão da sabedoria. Né? A sabedoria não como um acúmulo do conhecimento, mas como a prática do conhecimento. Né? Como nós vimos aqui a oração, no sentido da oração aqui, a gente vê muito mais exercícios práticos do que teoria sobre a oração. Tiago não falou aqui que o que é essa oração, que a oração é assim, não, ele falou para nós orarmos. Para nós orarmos pelos enfermos, para nós orarmos pelos que sofrem, para nós orarmos por aqueles que se desviam. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Tiago também fala sobre o meu trato com Deus, né? Oração por sabedoria, santificação frente às provações, como que eu vou lidar com as provações. Então, ele vem no sentido do meu relacionamento com Deus, da minha vida com Deus, ela sendo vivida, intensa, na prática, e também no meu trato com as pessoas que estão dentro do meu contexto de igreja, das pessoas que estão ao meu redor. Tiago é um remédio poderoso para nos purificar, para nos trazer instruções preciosas sobre os relacionamentos. Se eu preciso melhorar nos meus relacionamentos com as pessoas, eu preciso olhar com atenção a Epístola de Tiago, porque ela fala sobre o uso da língua, ela fala sobre a religiosidade, ela fala sobre nós sermos tardios em irar-se, tardios em falar, prontos para ouvir. Né? Você vê que tudo se relaciona com essa realidade aqui. Tá? Por fim, meus irmãos, eu trago uma frase do Hernandes Dias Lopes para que a gente possa levar essa verdade, né, para as nossas vidas.
à luz da Epístola de Tiago, à luz das nossas orações serem eficazes, à luz de nossas vidas diante de Deus e diante das pessoas, né, as nossas vidas serem cada vez mais vistas, né, a imagem e semelhança de Deus. Diz aí nosso amado pastor, né, Hernandes Dias Lopes, que hoje, né, está aniversariando. Tiago não pode ser visto apenas como uma relíquia do passado. Ele é um texto atual, contemporâneo, vivo, pertinente, inspirado e infalível. Estudá-lo é entrar no âmago, no profundo da nossa própria alma e colocarmos-nos diante do espelho da verdade revelada. Que ao contemplarmos a glória de Deus na face de Cristo, sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Minha recompensa, e isso eu falo por mim, também para a minha vida e por aqueles que estão nesse momento nos assistindo, será ter a alegria de saber que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, que nós fomos edificados, que nós fomos consolados pelo Senhor Jesus, aquele que transforma provas em triunfo. Seja esse o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por você que nos acompanhou desde o início, que esteve orando, que esteve participando, que esteve estudando conosco e que também finaliza hoje aqui esse estudo, né, junto com a gente. Muitas são as lições, né, a própria Sandra que coloca, né, um abraço, querido irmão, um caminhar edificante na carta de Tiago, que venham outros estudos. A Edna também é tremendo o livro de Tiago, né, e umas preocupações aqui de alguns irmãos nesse sentido de que nós possamos obedecer essa palavra, nos aproximando dos irmãos, né, a Fátima colocando, né, a omissão do futuro de almas, né, então realmente essa comparação da omissão de socorro é um alerta para nós como igreja. Meus irmãos, nós agradecemos a participação de vocês, nós, só para falar um pouquinho das novidades aí, a partir da semana que vem, nós vamos continuar nossa série de estudos online, só que a diferença é que nós não vamos fazer um novo estudo sobre um livro, né? Nós vamos convidar líderes, pastores, outras pessoas que irão participar aqui junto comigo, né? De forma online, cada uma na sua localidade, eu aqui, cada uma na sua localidade, e essa pessoa irá trazer o estudo para nós, irá ministrar um estudo para nós, irá falar sobre algum assunto, irá falar sobre algum ponto da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, nós não vamos seguir um livro novamente, como seguimos agora no estudo da Epístola de Tiago, mas nós vamos ter um contato com mais pessoas, pessoas conhecidas dos irmãos, pessoas queridas dos irmãos, com certeza vão trazer muito, né, vão nos agregar muito no conhecimento e também na prática da palavra de Deus. Para já dar um spoiler aí para a semana que vem, nós teremos a presença do irmão Jair, né? Os irmãos conhecem aí o Jair, o pessoal da Ebenezer já o conheceu um pouquinho no final do ano passado, né? Então, na próxima quarta-feira, nós teremos um estudo bíblico com ele. Nós iremos, assim que ele me passar o tema certinho, nós já vamos divulgar em nossas redes sociais aí para os irmãos, mas não perca, cada semana nós teremos a ministração de algum irmão. Então, nós vamos ter pessoas aí conhecidas dos irmãos, pessoas queridas, pessoas a quem eu respeito muito, a quem eu considero demais, que eu tenho certeza que irá ministrar nos nossos corações, que irá trabalhar nos nossos corações, tá bom? Então, sempre se programe, toda quarta-feira, às 19h30, aqui na página da IPB Ebenezer, venha participar conosco, venha estar conosco nesse tempo, né? Venha estar conosco nesse momento, para que nós possamos juntos estar estudando a palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração final antes da gente se despedir. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por estes tempos, por esses dias de estudo que até aqui, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, encerramos hoje uma etapa.
né, estudando a Epístola de Tiago, com seus ensinamentos e lições preciosas para as nossas vidas. Agora, agradecemos ao Senhor pelo teu sustento, pela tua graça, e rogamos ao Senhor por essa próxima etapa, onde nós teremos a ministração de mais pessoas junto conosco, ministrando a tua palavra, ensinando aos nossos corações, trazendo importantes lições para as nossas vidas, segundo a tua vontade. Que o Senhor também guarde e proteja a vida de todos esses irmãos e irmãs que hoje nos assistem, que nos acompanham, aqueles que irão nos acompanhar depois, ó Deus, em outros momentos, sejam eles da família Ebenezer ou de qualquer outra denominação, que estão por nos acompanhar aqui, que o Senhor também os abençoe, que o Senhor continue manifestando a sua graça e o seu sustento sobre a vida de cada um deles. Pai, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor conceda uma noite abençoada para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado mais uma vez pela paciência, obrigado mais uma vez por estarem com a gente até aqui e que Deus continue abençoando muito sua vida. Um grande abraço em nome de Jesus. Tchau.